49. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 288. Canibais e peles azuis. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: Min. Editora: Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. A celebração do Ano Novo continuou até às 3 da manhã. Aqueles que não conseguiam manter os olhos abertos finalmente voltaram para suas camas e adormeceram com um sorriso alegre. Foi a primeira vez, em muitos anos, que houve tanta felicidade no deserto. A fogueira foi apagada e o cheiro do churrasco permaneceu na praça. Com a ajuda dos participantes, o departamento de logística coletou e colocou os utensílios e equipamentos de cozinha de volta na cozinha, transportou os alimentos não consumidos de volta para o espaço de armazenamento e registrou a quantidade de alimentos consumidos naquela noite. Como proponente da celebração, Jiang Shen, infelizmente, não pôde participar da celebração. Quando terminou de falar com Shen Guigo, ele voltou direto para a mansão. Ainda faltavam 3 horas para o fim da celebração. Quando ele voltou para a mansão, Yao Yao ainda não estava dormindo. A adorável menina sentou-se em frente à janela, fazendo a contagem regressiva para o ano novo e pensando em suas próprias coisas com as mãos no queixo. Contagem regressiva para o ano novo. Poucas pessoas se lembravam dessa tradição. Estar com a família era um luxo no deserto. Tudo foi tão repentino. Da luz da bomba nuclear aos soldados lançados do céu. As pessoas ainda estavam trabalhando, os alunos ainda estavam em sala de aula. Mas o escudo sagrado só deixou 10 minutos para as pessoas se prepararem. Depois de correr para o abrigo nuclear mais próximo, se espremer em bunkers nucleares temporários ou ser eliminado pelas ondas de choque. A câmara de hibernação era como um buraco de minhoca. Para as pessoas que se escondiam lá dentro, desde o momento em que a porta se fechava até o momento em que ela se abria novamente, tudo parecia ter acontecido instantaneamente. Mas fora da câmara, 20 anos se passaram. Uma lágrima rolou pelo seu rosto e, enquanto seus dedos delicados se moviam suavemente em sua direção, uma mão quente enxugou a gota no canto dos seus olhos antes que ela o fizesse. Você sente falta de casa? Yao Yao bateu a cabeça no peito de Jiang Shen enquanto sua pequena cabeça pressionava firmemente contra seu ombro. Ela soluçava baixinho. Eu sou forte. Sua voz estava abafada pelos soluços reprimidos, mas Jiang Shen ainda conseguia ouvir a força frágil em sua voz. Yao Yao é forte. Eu não estou chorando. Jiang Shen deu um leve tapinha nas costas macias dela enquanto olhava o relógio na parede. Os ponteiros do relógio passaram das 12 horas. Ao mesmo tempo, a respiração em seu ombro se tornou mais rítmica. Ele ficou com Yao Yao a noite toda. Embora ele não tenha feito nada. O elevador de transporte desceu lentamente até o abrigo antiaéreo abaixo da superfície da terra. Cerca de 20 e poucos soldados uniformizados pela Força de Segurança do PAC estavam no topo, e a expressão de todos era abatida e perturbada. Muitas pessoas tinham ferimentos de arma de fogo, os coletes à prova de balas estavam cobertos de rachaduras semelhantes a teias de aranha, o que indicava a intensidade da batalha. Felizmente, eles não perderam ninguém. Xion Tian se encolheu no canto do elevador, sua visão estava desfocada, como se algo o tivesse provocado, ele parecia ter perdido o ânimo. O capitão da equipe, Tian Fen, olhava fixamente para o cilindro de chumbo em sua mão coberto de sangue, núcleo de fusão nuclear. Quanto a onde isso veio, a história começou há 3 horas. Depois de ser rejeitado por Jiang Shen, Tian Feng não desistiu, mas decidiu tentar a sorte em outro lugar. A neve na superfície era espessa e fria, congelou o líquido restante dentro dos corpos murchos dos zumbis. Eles tiveram sorte, se não fosse pela neve, aqueles zumbis furiosos os teriam despedaçado. Até mesmo o Deat Clau ficaria com medo dos zumbis à noite. Fábrica, loja, hospital. Com o grupo de 20 pessoas, além de um oficial responsável por confortar os afetados, Tian Fen vasculhou quase todos os lugares possíveis onde o núcleo de fusão nuclear estaria localizado. Mas infelizmente ele não conseguiu encontrar nenhuma. Ao longo dos 20 anos, os sobreviventes conseguiram coletar tudo o que era útil. Isso, obviamente, inclui os núcleos de fusão nuclear usados em geradores. Antes que os cristais fossem substituídos como alternativa energética,
Os núcleos de fusão nuclear eram a principal fonte de energia utilizada pelos sobreviventes. Mas no final, Tian Feng obteve uma. Em um prédio semidestruído, ele encontrou a luz de uma chama. Sobreviventes de 20 e poucos anos, vestidos com trajes de inverno e peles desconhecidas, circulavam ao redor de uma fogueira. Eles carregavam rifles mal feitos nas costas enquanto cortavam carne para uma criatura estranha. Em termos de poder de fogo, esse grupo era muito mais fraco que os sobreviventes anteriores. Por segurança, Tian Feng não se aproximou deles apressadamente, mas usou o alto-falante. Por causa da cautela, eles se salvaram. O alto-falante foi usado por menos de um minuto antes que as balas começassem a chover. Muitos soldados do PAC, que não tinham certeza da situação, ficaram completamente perplexos. Tiveram que se proteger nas proximidades. Eles não sabiam por que esses refugiados atirariam neles. Não sabiam se deveriam revidar. Atualmente, em suas mentes, eles ainda eram os soldados do país, eram refugiados que perderam a racionalidade. Felizmente, Tian Feng, como capitão, reagiu rapidamente. Reconhecendo a situação, ordenou imediatamente que revidassem e disparou o primeiro tiro. Os equipamentos daqueles sobreviventes não eram tão obsoletos quanto pareciam. No momento em que começaram a atirar, duas metralhadoras leves surgiram pela janela. Embora fizessem parte da força de segurança, nenhum deles havia entrado no campo de batalha antes. No entanto, como receberam treinamento profissional, seja em tiro ou conhecimento, Tian Feng e o grupo eram superiores a essa turba. Os atiradores rapidamente eliminaram os pontos de tiro, e os soldados com rifles, abrigados atrás do concreto, revidaram alternadamente. Embora não tivessem poder de fogo, sua estratégia eficaz derrotou facilmente a multidão. A multidão armada foi morta consecutivamente. Tian Feng liderou suas tropas para avançar e forçá-los a se render. Mas, para sua surpresa, até que chegasse a última pessoa, o grupo não tinha a intenção de se render. Mas quando Tian Feng liderou suas tropas até a base da multidão, ele viu uma cena repugnante. Sangue, pedaços de carne. Não era a carcaça de um animal. Não, falando precisamente, o humano também é um animal. Eles não eram turbas, eram demônios. Os demônios que mastigavam carne humana como se não houvesse nada de errado. Isso é loucura. Depois de ver essa cena assustadora, a boca de Xiong Tian se contraiu e ele repetiu continuamente a mesma frase. Tian Feng não disse nada, mas seus olhos resolutos começaram a tremer. Não era difícil perceber o choque que sentia no coração. Ninguém vomitou. Devido aos escassos recursos no abrigo nuclear, eles beberam suprimentos de nutrientes antes de partir. Não tinham nada no estômago para vomitar. Se fosse um viajante solitário que visse essa cena ou comerciantes que passassem por ali com frequência, eles diriam sem se incomodar: "Ah, são os canibais", antes de começarem a coletar os itens saqueados. Observando o sujeito com os membros decepados, mas que não pôde morrer por causa do agente hemostático, Tian Feng não disse nada. Ele silenciosamente ergueu a arma e pôs fim ao seu sofrimento. Sob o corpo, ele encontrou um núcleo de fusão nuclear coberto de sangue. O núcleo de fusão nuclear estava aderido a um agente térmico de alumínio. Parecia que esse grupo de pessoas o havia transformado em uma simples granada nuclear. Mas, antes que pudessem usá-la, a cabeça da pessoa teve que ser arrancada. De qualquer forma, eles finalmente obtiveram o núcleo de fusão nuclear. Sua missão estava completa. A falta de energia no abrigo antiaéreo foi resolvida e era algo digno de comemoração. Mas atualmente, ninguém tinha um pingo de felicidade. Tian Feng olhou para as manchas de sangue no núcleo de fusão nuclear sem dizer uma palavra. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 289. O fardo da sobrevivência a 1000 metros abaixo da superfície. Uma caverna do tamanho de 2 quadras de basquete estava enterrada bem no fundo. Com o elevador descendo, a luz ao longo do canto da caverna se abriu consecutivamente enquanto iluminava o espaço subterrâneo. Ao redor da área, havia solo compactado e superfícies rochosas. De frente para o elevador, ficava a porta do abrigo nuclear 027. É uma base inconquistável. A única entrada estava bloqueada por uma porta em forma de engrenagem com 10 metros de espessura.
A liga de aço compressível de 8 metros de espessura e o sanduíche de chumbo de 2 metros de espessura eram suficientes para suportar um ataque nuclear equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. Tian Feng caminhou até a porta do abrigo nuclear, inseriu sua impressão digital e abriu a tampa de aço presa à porta. Em seguida, pegou um cabo revestido de chumbo macio e conectou ao sua empresa pública. A porta, mesmo impenetrável pela radiação gama, naturalmente não deixaria passar nenhuma onda eletromagnética. A troca de informações entre o abrigo antiaéreo e o mundo exterior era feita exclusivamente por meio deste cabo. A tela do empresa pública piscou e o rosto de uma mulher apareceu rapidamente. Embora parecesse jovem, as 3 estrelas em seu ombro tornavam impossível subestimar sua habilidade. Anjo Nhua, 24 anos, coronel do PAC. Descongelou-se há 3 anos e assumiu a liderança após o falecimento do antigo chefe do abrigo Fallout 027. Qual é a situação? Tian Feng fez uma saudação e respondeu com um tom firme. Missão cumprida. Entre. Anjo Nhua assentiu e fez sinal para a equipe abrir a porta do abrigo antiaéreo. A porta em forma de engrenagem se abriu gradualmente, expondo o estreito túnel em seu interior. Uma ponte metálica suspensa ali, guiada pelo braço mecânico, formava uma estrada dentro do abrigo antiaéreo. Após atravessarem a ponte, e os 20 soldados colocaram seus rifles e munições no suporte de armas e entraram na sala de higienização. Os funcionários que estavam ao lado empurraram o suporte de armas para dentro da sala de higienização para serem higienizados. Tian Feng não entrou imediatamente na sala de higienização, ele caminhou até Anjo Nhua e entregou ela o núcleo de fusão nuclear. Sangue. É sangue. Anjo Nhua ficou com uma expressão séria quando viu as marcas de bala em seu colete à prova de balas. A guerra ainda não acabou. Ela subconscientemente pensou que ele foi atacado por soldados da OTAN. Quando ele ouviu suas palavras, o rosto resoluto exibiu um sorriso forçado. Acabou, mas você nunca vai acreditar no que eu vi lá fora. Anjo Nhua examinou o sangue no núcleo de fusão nuclear, pois parecia ter entendido algo. Meia hora depois, venha para a sala de conferências. Sim. Tian Feng cumprimentou a garota 20 anos mais nova que ele enquanto observava partir. Ponto. A luz na sala de conferências estava acesa, mas o clima era repressivo. Depois de abrir a porta, 4 pares de olhos pousaram nele. Tian Feng engoliu em seco enquanto caminhava até a mesa de conferências e se sentava em uma cadeira. O líder do abrigo antiaéreo Anjo Nhua, o representante cidadão Yago, o acadêmico do Instituto Federal de Pesquisa do PAC Qin Shuai, o engenheiro sênior da tecnologia de abrigos antiaéreos Feng Gui e o ainda trêmulo Xi Yongtian. Em cima da mesa de conferências estava o núcleo de fusão nuclear manchado de sangue. Explique brevemente o que você viu lá fora, ou não poderemos continuar com o assunto, disse o acadêmico Qin, de cabelos brancos, sorrindo gentilmente para Tian Feng. Tian Feng olhou para Anjo Nhua e depois de vê-la concordar, ele começou. Foi isso que aconteceu. A pedido do acadêmico Qin, Tian Feng descreveu tudo o que vira desde que deixara o abrigo nuclear, incluindo o inverno nuclear na superfície, os zumbis, o poderoso poder de fogo da base Fishbone e a apatia em relação ao regime da PAC, incluindo a troca de tiros com aqueles canibais. Quando Tian Feng terminou de explicar seus encontros, a mesa de reunião ficou em silêncio novamente. Depois de muito tempo, o líder Anjo Nhua quebrou o silêncio. Feng Gui, quanto tempo esse núcleo de fusão nuclear pode durar? Para manter o consumo de energia atual, é suficiente para nos sustentar por 6 meses. Feng Gui deu uma estimativa conservadora. O poder adquirido pode durar meio ano. Isso é simplesmente impossível. O Yagon protestou imediatamente. Todo o equipamento do abrigo nuclear dependia de eletricidade, tanto para a produção de alimentos quanto para a operação do dispositivo de purificação de água. Para manter o consumo de energia atual, cada pessoa só pode receber 600 ml de água potável por dia, 1 hora de radiação ultravioleta e 3 refeições de reserva de nutrientes. Isso significa que eles não conseguiam tomar banho, não conseguiam ficar satisfeitos, não tinham energia e sobreviviam 6 meses inteiros em estado de saúde precária. Em tempos extremos, não há nada impossível, disse Anjo Nhua brevemente, e então olhou para Feng Gui. Mantenha o consumo de energia atual. Você pode ir agora. Sim. Hesitando por um momento, Feng Gui se levantou.
Segurando o núcleo de fusão nuclear, ele saiu da sala de conferências. Você não pode ignorar a opinião pública. O Iago encarou Anjunua. Não sei qual é o procedimento, mas o velho líder cuidou de tudo até você acordar. Agora tudo mudou. Anjunua ficou indiferente às acusações de Iago. Você não pode culpar Xiaohua. Ela se saiu muito bem. O acadêmico Qin tentou persuadir com um tom gentil, na tentativa de manter o Iago calmo. Muito bem. O Iago zombou. Faz apenas 3 anos, e desde que você conseguiu, tudo mudou. Primeiro, a produção agrícola foi reduzida, o fornecimento de nutrientes foi misturado com alimentos orgânicos, depois o corte no abastecimento de água e, finalmente, o corte na energia existente. Tudo isso é pura bobagem. Estou apenas fazendo a escolha mais realista com base no status atual do fornecimento. A voz de Anjunho era fria, sem o menor sentimento. A escolha mais realista. Só sei que este abrigo anti-radiação foi projetado para durar 50 anos. São 50 anos calculados pelo supercomputador. No entanto, quantos anos se passaram? Menos de 20 anos, e o abrigo anti-radiação é forçado a abrir. Não sei o que você fez nos últimos 3 anos como líder, disse o Iago, furioso. Esperando silenciosamente que o Iago desabafasse sua raiva, Anjunho abriu a boca lentamente. 1000 pessoas, durante 50 anos. Diga-me quantas pessoas estão no abrigo agora. O Iago ficou sem palavras, sua expressão de raiva congelou em seu rosto. Vou te dizer, um total de 1743 pessoas. Vendo o silêncio de Iago, Anjunho continuou. A primeira coisa que fiz quando acordei da câmara de hibernação foi olhar o registro de trabalho do líder anterior, mas adivinhe o que eu li? O que? A primeira linha, em 2171, não posso recusar o pedido de uma mãe, tirei o bebê dela das mãos. O que há de errado nisso? O Iago não achou que fosse grande coisa. Aquele bebê era o 11º morador do abrigo. É por causa desse bebê que o abrigo Fallout 027 será inaugurado com quase 30 anos de antecedência. O Iago riu. Ou será que você realmente não consegue encontrar uma desculpa e tem que usar um bebê inocente para esconder sua própria incompetência? Isso é só o começo, disse Anjunua, inexpressivo. Eu organizei um casamento para um casal em 2172. Eu sabia que não era certo, mas mesmo assim os abençoei com felicidade. Não há nada de errado nisso. Você não acha que, neste ambiente de desespero, um casamento é inspirador? Então, nesses 16 anos, vocês realizaram mais de 400 casamentos. O olhar de Anjunua varreu as 4 pessoas na reunião. Tianfeng, que não conseguia interromper, olhava para sua empresa pública, atordoado. Xiongtian ainda tremia, sentado à mesa. A explicação de Anjunua não satisfez o Iago, que permaneceu indiferente. O acadêmico Qin suspirou e abaixou a cabeça. Não existe um plano de economia de energia, nem planejamento familiar. O supercomputador consegue calcular o consumo de energia com uma precisão de 10 casas decimais, consegue calcular a estrutura populacional quase perfeita e a curva de crescimento, mas ainda assim não consegue calcular o seu Qi. No final, sua voz calma finalmente foi infligida com um traço de raiva. O volume não era alto, mas atingiu os tímpanos de todos os presentes. O acadêmico Qin abriu a boca. Queria dizer algo para aliviar a atmosfera tensa na mesa de conferências, mas, no fim das contas, não disse nada e apenas observou Anjunua em silêncio. O rosto de Iago ficou vermelho de raiva, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma razão para refutar. Inclusive eu acordando mais cedo, fiquei chocado, disse Anjunua. Com plano, eu deveria ficar adormecido por 25 anos antes de assumir a posição de liderança. Mas o que o velho fez? Ele cometeu suicídio com medo do crime que cometeu. O velho Zhang morreu de infarto do miocárdio. O Iago tentou retrucar, mas seu tom não tinha determinação. Infarto do miocárdio. Com a capacidade médica do abrigo antiaéreo, você acha que um infarto do miocárdio poderia matar alguém? Ele escondeu a condição e desistiu do tratamento. Isso é suicídio. Olhando diretamente nos olhos de Iago, Anjunua disse com firmeza. Os lábios de Iago se moveram, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Se fosse você, o que faria? Perguntou abruptamente o acadêmico Qin. Em 2171, eu me recusaria a aceitar o bebê.
Antes de 2180, não haveria recém-nascidos. Depois de 2180, seguindo a análise da curva de crescimento populacional do supercomputador, controlaria rigorosamente o número de recém-nascidos, disse Anjunhua sem hesitar. Mas você sabia? O líder Zhang não enfrentou apenas um bebê, mas também a natureza humana, sussurrou o acadêmico Qin. Eu testemunhei o dia na porta quando a tragédia aconteceu. As pessoas do lado de fora imploravam, esperando que o pequeno Zhang deixasse um lado da rede aberto, para dar ao infrator uma saída. De acordo com a disciplina, o abrigo nuclear só pode acomodar 1000 pessoas, e o pequeno Zhang também a cumpriu. Ele não fez isso, disse Anjunhua. Ouvindo as palavras da menina, o acadêmico Qin apenas sorriu gentilmente e se lembrou. As pessoas se ajoelharam, alguém o insultou e até tentaram se forçar a voltar para o abrigo. Lembro-me do pequeno Zhang atirando. Vocês não imaginam a cena. Um marido tentou levar o filho até a porta para encontrar a esposa. Foi o pequeno Zhang quem atirou. O Yagon fechou os olhos, parecendo se lembrar de um acontecimento distante. Tianfeng ainda olhava fixamente para os cadarços, mas lembrava-se claramente daquele dia em que era ele quem estava de plantão na porta. No entanto, Anjunhua ainda não se comoveu, ela disse sem emoção. Por que ele poderia recusar um grupo, mas não uma criança? Talvez seja por causa da natureza humana. O acadêmico Qin suspirou. Portanto, coisas tolas foram cometidas desde o início, disse Anjunhua. Sem vivenciar isso, o que aconteceu naquele dia é apenas uma passagem para você. As ideias que você tem realmente não estão erradas. Diante da indiferença dela, a acadêmica Qin apenas suspirou e disse com compaixão. Você ainda tem um resquício de natureza humana. O Yagon disse, incrédulo. Anjunhua não olhou para o Yagon enquanto dizia isso com um tom apático. A natureza humana é apenas um fardo de sobrevivência. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 290. A discussão continuou até de manhã. Mas isso não importava, pois não havia o conceito de dia e noite no abrigo antiaéreo. O tópico da discussão evoluiu de a culpa do líder do abrigo nuclear para o que fazer a seguir. Foi um grande passo à frente. Energia. Sem energia, eles não sobreviveriam. O purificador de água pararia de funcionar, a fazenda orgânica seria fechada, a lâmpada UV se apagaria e até o filtro de ar dos ventiladores pararia de funcionar. Da queda total de energia ao desabamento do abrigo antiaéreo, levaria apenas 10 minutos. Talvez irritado pelas brigas na reunião de hoje, Xiong-Tian, que estava encolhido em seu assento tremendo, de repente se levantou e quebrou a mesa com raiva. Guerra. Só a guerra pode resolver todos os problemas. Deveríamos declarar guerra aos nativos da superfície. Eles não têm os núcleos de fusão nuclear. Podemos simplesmente roubá-los das mãos deles. Eles não apenas ocuparam territórios ilegalmente, como também estão armados ilegalmente. Deveríamos dar-lhes uma lição e ensinar-lhes a etiqueta e a discrição de um homem civilizado. A glória da Paca é imortal. O rugido furioso ofuscou todas as vozes na mesa de conferência. O Iago, interrompido, olhou para ele, chocado. O inexpressivo Anjunhua apenas o encarou, e Tianfeng, que olhava para o chão, também levantou a cabeça e o encarou com estranheza. Os lábios de Xiong-Tian se moveram e sua mão na mesa tremeu como se ele tivesse epilepsia. Depois de um momento, ele sentou-se novamente, rigidamente. Ai! O Iago tossiu suavemente. Xiong-Tian, por que você não volta e descansa? Xiong-Tian olhou para ele com gratidão, levantou-se rigidamente e saiu mancando da sala de conferências. Vendo a porta se fechar, o Iago abriu a boca lentamente, desta vez seu tom era mais calmo, sem intenção de briga. Esse morador, furioso, embora fosse apenas uma expressão emocional, deu uma ideia para o nosso desenvolvimento futuro, certo? Podemos declarar guerra ao mundo externo para resolver a crise energética. Não há como vencermos. Tianfeng levantou a cabeça de repente. Como havia testemunhado pessoalmente a força daquele grupo de pessoas, sentiu a necessidade de lembrar aos tomadores de decisão, metralhadoras pesadas, drones, metralhadoras e até blindados de potência. A força de segurança é composta por policiais, não a força de frente que enfrenta a OTAN. Não estamos equipados com armamento pesado. Droga, você usou o dinheiro do contribuinte para treinar e não consegue nem suprimir um grupo de turbas. O Iago não pôde deixar de xingar. No entanto,
O grupo de mobs não é formado apenas por mobs. Além disso, o treinamento não preenche a lacuna de equipamentos, disse Tian Feng, desamparado. E o grupo de feras que comeu um humano? Vocês não vencerão? Questionou Iago. Tian Feng sorriu, mas aquele sorriso era um tanto amargo. Para um guerreiro, o mais doloroso era explicar a guerra para aqueles que não participaram dela. O tamanho da força armada de superfície varia. Alguns são tão fortes quanto a base de Fishbone, enquanto outros são retardatários, lutando por si mesmos. Então escolha o grupo que você pode derrotar. O Iagon disse impacientemente. Não é legal saquear as vítimas. Ou sobreviventes. Legal? Ah! Todos esses são infratores culpados, cometeram assassinato, roubo, insultos a cadáveres. Vocês não são da força de segurança. Acham que eles não deveriam morrer? Tian Feng não disse nada. Sua mente estava uma bagunça completa. Ele certamente achava que aqueles demônios deveriam ser condenados, deveriam ser punidos com a punição mais severa. Mas eles são apenas policiais de guerra, não juízes, não têm o direito de tomar decisões sobre os proprietários dos bens do infrator. Quando ele retirou o núcleo de fusão nuclear do corpo e usou como abrigo antiaéreo, já era uma grave violação da disciplina. O ladrão roubando outro ladrão. Na jurisprudência, ele também era um ladrão. Mas ele não refutou o ponto de vista de um Iago. Se o PAC deixou de existir, qual o sentido de se ter a lei do PAC? Incluindo a classificação do seu colarinho, qual o sentido? O que você acha disso? Como líder do abrigo antiaéreo, você não vai fazer nada. O Iago olhou para Anjo Nhua. Ela olhou para o Iago enquanto Anjo Nhua abria a boca lentamente. Tolice. O rosto de Iago ficou lívido, com os dentes cerrados, tão irritado que começou a rir. Tolice. Não fazer nada estúpido com você, ou como representante dos moradores, me colocar no lugar de todo o abrigo nuclear é tolice da minha parte. Claro que é você. Você. O Iago pressionou a mesa enquanto se levantava furioso. Entretanto, Anjo Nhua não terminou de humilhá-lo. Não sei o que o velho líder estava pensando, tomando a decisão tola de eleger um representante dos moradores. Ouvir a opinião pública. Isto é um abrigo nuclear, não um resort. Chega, pequena Ua. Acalme-se. Já que temos ideias, por que não elaborar? Suspirou o acadêmico Kim. Como não há necessidade disso, os olhos das massas são míopes. Anjo Nhua ouviu a discussão. O acadêmico Kim sorriu e se virou para ver um Iago. Posso te contar uma história? Vá em frente. Embora a raiva enchesse seu coração, o velho ainda o respeitava muito. Um homem pobre vivia com um homem rico. Como havia um policial que mantinha as coisas em ordem, os dois homens viviam em paz. Um dia, a ordem que sempre existiu desapareceu repentinamente da noite para o dia. O que acontecerá depois? O Iago engoliu em seco. Começou a perceber a gravidade do problema. Agora, devemos considerar de quem roubar o núcleo de fusão nuclear, mas como garantir que os sobreviventes na superfície não nos saqueiem? Não é apenas um problema para o abrigo nuclear. O acadêmico Kim suspirou. Essa informação se espalhando entre os moradores comuns só aumentaria o pânico desnecessário. Anjo Nhua olhou para o acadêmico Kim. Mas se você não disser nada, os moradores também entrarão em pânico. O acadêmico Kim sorriu gentilmente. Anjo Nhua não disse mais nada e ficou em silêncio. Com os olhos trêmulos, o Iagon disse com dificuldade, então aproveite o fato de que eles ainda não fizeram nada. Ataque núcleos de fusão nuclear suficientes e feche a porta do abrigo nuclear. Contanto que não abramos a porta. Não podemos ficar escondidos aqui para sempre. Ele fez uma pausa, o acadêmico Kim continuou a falar. Não há diferença fundamental entre o fechamento de 20 anos e o fechamento de 50 anos. Isso só aumentará a distância entre os sobreviventes da superfície e nós. O que você acha que devemos fazer? O Iagon gritou enquanto estava tendo um colapso mental. Como o abrigo antiaéreo foi aberto com antecedência, o ambiente na superfície não é ruim a ponto de não conseguirmos sobreviver. Devemos retornar à superfície, estabelecer contato com os sobreviventes e reconstruir nosso lar. Superfície. O que há lá? Só existe um grupo de pessoas primitivas que querem beber sangue. Mesmo que saibam usar pólvora e possuam tecnologia avançada, ainda são pessoas primitivas. Ambiente sujo, poeira radioativa sufocante, criaturas mutantes nojentas.
Não concordo que devamos sair do abrigo nuclear. Há camas quentes, água limpa, comida fresca aqui. Não precisamos sair, retrucou um Iago. Ignorando um Iago, Anjunho olhou para o acadêmico Kim. A base Fishbone sabe da nossa escassez de energia. Se não for nenhuma surpresa, eles deveriam estar discutindo como conspirar contra nós. Alguma boa ideia? Foi a primeira vez que ela usou um tom de pergunta, buscando conselhos. Então estabeleça a comunicação com eles ou negocie. Negociações só são possíveis se ambos os lados estiverem em pé de igualdade. Eles já conheciam nossa fraqueza, se pudessem facilmente nos forçar a nos render, não teria motivo para optar por negociar, disse Anjunho em voz baixa. Apenas deixe que as fraquezas não existam mais. O acadêmico Kim abaixou a cabeça. É mesmo. Anjunho também teve o mesmo pensamento. Do que vocês estão falando? Olhando para as duas pessoas adivinhando o mesmo enigma, o Iago perguntou. Mas ninguém respondeu. Porque algumas coisas que se espalham só adicionariam pânico desnecessário. O silêncio se seguiu por um longo tempo, então Anjunho declarou abruptamente, a conferência acabou. Aliviado, Tianfen, que não conseguia mais ficar sentado, foi o primeiro a sair da sala de conferências. A boca de Iago se contraiu. Ele queria dizer algo, mas, por fim, não conseguiu dizer nada, então se virou. Levantando-se, trêmulo, o acadêmico Kim parou quando passou por Anjunho. Suspirando, disse. Você já tomou sua decisão? Quando ouviu a resposta afirmativa, o acadêmico Kim acenou com a cabeça e saiu da sala de conferências. Num piscar de olhos, a sala de conferências barulhenta original de repente se acalmou, deixando apenas Anjunho lá. Natureza humana. Ela repetiu lentamente aquelas palavras desconhecidas. Enquanto ela mastigava repetidamente as palavras, Anjunho balançou a cabeça, levantou-se e saiu pela porta. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 291, a história do Fallout Shelter 071 na manhã seguinte. O sol brilhando através da janela, espalhando luz em suas bochechas macias e suaves, a fazia parecer adorável. Jiang Shen olhou para Yao Yao, que dormia tranquilamente, por um tempo antes de olhar pela janela. A neve tinha parado. Falando nisso, tem havido mais dias ensolarados. Depois de ficar na cama por mais um tempo, Jiang Shen se levantou lentamente. Como se sentisse Jiang Shen se levantar, Yao Yao apertou a mão em volta do pescoço dele, pressionando todo o seu corpo contra o dele. Embora a temperatura da casa estivesse quente, devido à anemia, a temperatura corporal matinal de Yao Yao ainda estava muito baixa. Para a fonte de calor próxima a ela, seu corpo naturalmente a abraçou. Demorou um pouco para Jiang Shen finalmente mover o braço que o envolvia sem acordá-la. Então, ele saiu sorrateiramente da cama. Ele aconchegou a menininha, inclinou-se sobre sua testa lisa e lhe deu um beijo. Depois, virou-se. Ontem à noite, Sun Jiao empurrou a cadeira de rodas e levou Sun Xiaorou pela praça. Talvez movida pela atmosfera animada e alegre da praça, ela se lembrou de sua época no abrigo nuclear 071, quando sua irmã e seus pais moravam juntos. Uma palavra muito esperada que Sun Jiao esperava ouvir apareceu em um leve sussurro, irmã. A lembrança do passado começou a voltar. Chorando com Sun Xiaorou em seus braços, lágrimas brotaram dos olhos de Sun Jiao. Aquela irmã fez com que todo o sofrimento de mais de uma década valesse a pena. As irmãs se abraçaram enquanto Sun Jiao finalmente dormia pela primeira vez. O que acordou de manhã foi o som de batidas. Esfregando os olhos sonolentos, ela se levantou da cama bocejando e foi abrir a porta. Bom dia. Bom. Vendo o pijama exposto de Sun Jiao, Jiang Shen sentiu seu nariz começar a esquentar enquanto desviava o olhar. Não vi você malhando esta manhã. Estou sendo preguiçosa. Sun Jiao esticou lentamente a cintura. A camisa fina como um véu estava sendo puxada até o máximo. Satisfeita ao ouvi-lo engolir em seco, Sun Jiao orgulhosamente cortou a ponta da boca. Sun Jiao não provocou mais Jiang Shen, mas ela demonstrou uma expressão emocionada. Obrigado por ontem. Eu não fiz nada. Ela melhorou? Ontem, ela me chamou de irmã. À noite, conversamos sobre muitas coisas que aconteceram quando éramos jovens. Obrigada, sou muito grata. Devido à sua excitação, Sun Jiao estava ficando incoerente com suas palavras.
Irmãs que finalmente se reconheceram, Jiang Shen ficou sinceramente feliz por ela. As sequelas deixadas pelo bloqueio de memória foram resolvidas. O próximo passo foi resolver a paralisia da parte inferior do corpo. Embora a base Fishbone e a situação médica da Cystic ainda fossem suficientes para concluir a cirurgia de reparo do tecido cerebral, Jiang Shen acreditava que, dentro das ruínas soterradas, a tecnologia seria gradualmente descoberta. Sun Xiaoron um dia deixará sua cadeira de rodas. Não me agradeça, foi ela quem despertou a lembrança em seu coração. Antes que ele pudesse terminar, seus lábios foram bloqueados por uma leve vermelhidão. Lábios separados. Cristais pendiam em seus olhos e suas pupilas estavam cobertas por uma névoa fina. Sun Jiao sorriu e voltou correndo para o quarto com a mão no batente da porta. Vou me trocar e vamos tomar café da manhã juntos. Ponto. No final, Jiang Shen não tomou café da manhã com Sun Jiao. Na mesa, ele deixou um vá até o escritório do centro comunitário para me encontrar antes de sair apressadamente da mansão e ir para o refeitório. Ele pediu uma tigela de mingau de arroz com pains e 2 pãezinhos de carne. Jiang Shen sentou-se com os sobreviventes enquanto conversavam sobre a celebração da noite anterior, enquanto preparavam seu café da manhã. Embora estivesse feliz que Sun Xiaoru finalmente tivesse descoberto sua verdadeira personalidade, ele ainda não sabia como encará-la, ou que tipo de expressão deveria usar para encontrá-la. Afinal, no porão, ele fez esse tipo de coisa com ela. Depois de guardar os pratos, Jiang Shen foi direto para seu escritório no centro comunitário. Sun Jiao estava esperando. Por que você não comeu comigo? Eu queria te apresentar formalmente a minha irmã. Sun Jiao penteou os longos cabelos dela atrás da orelha enquanto cobria sua boca, rindo. Eu não sei como encará-la, disse Jiang Shen, sentindo-se envergonhado. Você planeja se esconder dela a vida toda? Ela é minha irmã. Com uma das mãos na cintura, Sun Jiao diminuiu a distância entre ela e Jiang Shen enquanto dizia audaciosamente. Não fique assim. Vamos falar sobre a tarefa importante em mãos. Jiang Shen tossiu enquanto olhava para o lado. Com um olhar perplexo, Sun Jiao mordiscou o lábio inferior, pois queria dizer algo, mas acabou suspirando e não disse mais nada. Ao ver que Sun Jiao não insistia mais no assunto, Jiang Shen sentiu-se aliviado. Organizando seus pensamentos, ele falou sobre o incidente ocorrido no portão da base ontem. Depois de ouvir as palavras de Jiang Shen, Sun Jiao parou por um momento e ficou em silêncio. O que você planeja fazer? Depois de um longo momento, Sun Jiao perguntou abruptamente. Se o abrigo antiaéreo caísse nas mãos de invasores ou mercenários ilegais, seria um desperdício de um presente enviado por Deus. Enquanto falava, Jiang Shen olhou para Sun Jiao. Ao ver Jiang Shen olhando para ela, ela percebeu que ele estava preocupado com seus próprios sentimentos. Sun Jiao esboçou um sorriso pensativo e disse suavemente. Você não precisa me explicar. Na verdade, o motivo pelo qual me separei da minha família foi porque o abrigo nuclear sofreu um ataque criminoso. Mas, depois de tantos anos no deserto, há muito tempo entendi que invadir é um comportamento normal. Foi com base nessa ideia que, no primeiro encontro com Jiang Shen, ela fez menção de amarrá-lo na cadeira. Mesmo na região de Wangai, ela era considerada uma das viajantes solitárias mais decentes. Ele fez uma pausa, o rosto audacioso revelou um toque de gentileza. Além disso, eu acredito em você. Se fosse você, mesmo que ocupasse o abrigo nuclear, você definitivamente faria uma escolha diferente daqueles bandidos. Ao ouvir as palavras de confiança de Sun Jiao, Jiang Shen mostrou um raro olhar envergonhado e desviou o olhar. Ontem, conversei com Shen Guigo. Foi impossível entrar no abrigo nuclear forçando a entrada. Gostaria de ouvir sua opinião. O tempo gasto no cerco era muito alto. Se durasse apenas de 10 dias a meio mês, estaria tudo bem. Mas se durasse mais de um ano, é claro que Jiang Shen não teria paciência para esperar, pois a situação incerta a oeste da rodovia Zufeng impedia a base Fishbone de usar a força na área de Songjiang para cercar o abrigo nuclear 027. De modo geral, cercá-lo seria a melhor escolha. Como o abrigo antiaéreo abriu antes do previsto, isso significa que eles estão enfrentando um problema devido à falta de suprimentos. Eles seriam os primeiros a perderem tal situação, disse Sun Jiao sem hesitar. Mas assim é muito demorado. Existe a possibilidade de abrir a porta por fora.
Perguntou Jiang Shen em voz baixa. Song Jiao balançou a cabeça. Entendo. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, preocupado. De repente, ele pareceu ter pensado em algo enquanto olhava para Song Jiao. Ele pensou por um tempo antes de dizer. O abrigo anti-radiação em que você morava antes se chama abrigo anti-radiação 071, certo? Sim. Qual é o problema? Perguntou Song Jiao. Se me dê licença, você se lembra de como o abrigo antiaéreo caiu nas mãos dos invasores? Song Jiao fez uma pausa. Desculpe, se eu fiz você se lembrar de coisas ruins, esqueça. Não, está tudo bem. Vendo a profunda preocupação de Jiang Shen, Song Jiao sorriu e acenou com a mão. Como na época eu tinha menos de 10 anos, minha memória está um pouco turva. Vou tentar me lembrar. Por favor. Jiang Shen assentiu solenemente. Song Jiao respirou fundo e olhou pela janela como se estivesse imerso em suas memórias. Abrigo antirradiante 071. Um ouro post-apocalíptico capítulo 292. Determinação. Pés de aço esmagavam a neve. A superfície de aço de duas armaduras T3 refletia a luz do sol penetrante. Logo após as armaduras de poder, estavam 20 cavaleiros em esqueletos cinéticos, bem como 100 cidadãos em coletes à prova de balas de nanocarbono. Todos empunhavam um rifle Reaper e marchavam em formação quadrada e dispersa. No final da fila, havia um Tiger. O temível canhão de pulsos eletromagnéticos preso à traseira da picape emitia uma vibração ameaçadora sob a luz fria do inverno. Ele olhou para o horizonte. As ruas ao longo da rodovia estavam em silêncio absoluto. Não havia nenhum sinal de mutantes. Os zumbis estúpidos estavam com os pés presos na neve enquanto permaneciam em frente às lojas destruídas. A baba que saía de suas bocas estava congelada em pingentes de gelo. Às vezes, zumbis caminhavam pelo meio da rua, mas um tiro de um soldado os derrubaria facilmente. O inverno era seguro na cidade de Wangai, embora estivesse prestes a passar. Jiang Shen vestia uma armadura de força e liderava a marcha. Enquanto caminhava, ele se lembrava da conversa que tivera com Song Jiao. Ponto. É uma farsa. Engano. Jiang Shen ficou intrigado. Quando o abrigo antinuclear foi aberto, o líder nos organizou para montar tendas temporárias na superfície e ordenou que os técnicos coletassem amostras da qualidade do ar e do solo, além de enviar uma equipe de reconhecimento para examinar a área ao redor do abrigo. Se a superfície fosse habitável, encerraríamos o plano de asilo antes do previsto e começaríamos a reconstruir as ruínas. Se a situação fosse terrível, assim que coletássemos núcleos de fusão nuclear suficientes, retornaríamos ao abrigo antinuclear e esperaríamos que a situação melhorasse. Era o terceiro dia desde que o abrigo antiaéreo foi aberto. Um mendigo, mal agasalhado, chegou ao acampamento na superfície. Lembro-me de que todos estavam felizes porque ainda havia sobreviventes na superfície. Com ele, aprendemos muitas informações úteis. Por exemplo, a Organização da Aliança Mundial foi dissolvida, as naves de colonização espacial foram enviadas ao espaço. Embora as notícias fossem deprimentes, não levaram as pessoas ao desespero. Aos poucos, ele conquistou nossa confiança. Um dia, ele nos disse de repente, o núcleo de fusão nuclear que estávamos coletando poderia ser trocado por comida nos campos de sobrevivência próximos. Foi uma boa notícia para o abrigo nuclear, já que o abrigo nuclear poderia facilmente produzir alimentos, desde que houvesse energia suficiente. O líder deu-lhe 5 sacos de arroz e ordenou que 2 soldados do PAC o seguissem. Mas ninguém esperava que, ao retornar, um grupo de bandidos armados com rifles o seguisse. Os 2 soldados do PAC tinham sumido, mas os uniformes azuis da Força de Segurança estavam sendo usados por 2 bandidos. Todo o acampamento estava em pânico e ninguém estava preparado. O líder liderou a Força de Segurança e atirou rapidamente, mas, fosse pelo número de pessoas ou pelo poder de fogo, estávamos em desvantagem. Um incêndio começou a se espalhar pelo acampamento. Parecia ter sido causado pelas garrafas de ignição atiradas pelos bandidos. Naquela época, minha família e eu nos perdemos. Eu fugi para longe, corri para fora do acampamento, corri para fora daquela rua. Song Jiao não continuou. Ela já lhe havia contado a história antes. Estava com medo de voltar para casa enquanto vagava distraidamente pela confusão até encontrar uma guerreira que se dizia parte do ELP, e então vagou sozinha. Decepção.
Mas ele achava que a verdadeira razão pela qual o abrigo antiaéreo desabou era devido à modéstia da natureza humana de pessoas que nunca passaram por dificuldades. Enquanto Jiang Xin continuava a se lembrar, ele conseguia lentamente distinguir o contorno do quadrado. As barreiras elétricas estavam espalhadas pela rua. Abrigo antiaéreo 027 estava escrito no chão de concreto. Ossos humanos ameaçadores, juntamente com os destroços de concreto, estavam empilhados na rua, quase invisíveis sob a neve. No meio da praça havia um elevador de transporte conectado ao espaço subterrâneo. No topo do elevador, havia uma figura. Jiang Xin estreitou os olhos ao parar de se mover. Levantou a mão para sinalizar para o resto da equipe parar. Uniforme do PAC, rabo de cavalo balançando ao vento. De longe, Jiang Xin só conseguia ver essas coisas. A pessoa pareceu ter notado Jiang Xin e começou a caminhar em sua direção com passos firmes. Shen Guigu, que estava ao lado de Jiang Xin, também estava equipado com uma armadura de poder. Ao ver o homem se aproximando, ele ergueu a arma. Os passos da pessoa pararam por um segundo, mas não pararam de avançar. Jiang Xin colocou a mão na arma de Shen Guigu enquanto balançava a cabeça. Shen Guigu entendeu enquanto abaixava sua arma. Era uma mulher. Mas seu rosto ousado tinha um toque de masculinidade. Seu rabo de cavalo balançava ao vento. Ao fechar os olhos apáticos, ela exalava uma vibração semelhante à de Xia Xiu. A única diferença era que, nela, Jiang Xin não conseguia ver nenhuma emoção de medo. Jiang Xin sorriu, desconfiado. Ele não sabia de onde ela tirava a confiança para vir sozinha. A menos que ela fosse como o oficial Xiong Tian e não tivesse ideia das condições na superfície. A cerca de 2 metros de Jiang Xin, a mulher parou. Coronel, Anjo Nhua. Jiang Xin, embora você provavelmente já saiba. Sua voz se difundiu da armadura metálica enquanto um eco abafado permanecia. Era um gesto amigável básico abrir o capacete da armadura de poder durante uma conversa, mas Jiang Xin não o fez, pois não estava ali para fazer amigos. Sim. Você está aqui esperando por mim? Sim. Então você deve saber da minha intenção de vir aqui. Jiang Xin olhou para Anjo Nhua abaixo dele enquanto ria. Sim. Você só sabe dizer sim. Jiang Xin não pôde deixar de comentar. É o canhão de pulso eletromagnético tipo 50. Observando o caminhão atrás de Jiang Xin, Anjo Nhua fez abruptamente uma pergunta irrelevante. Embora Jiang Xin não soubesse por que ela perguntaria isso, não havia nada que valesse a pena esconder. Então ele assentiu honestamente. Isso mesmo. Um caminhão de 3 eixos com uma carga de 40 toneladas para transportar o canhão eletromagnético tipo 50, sacrificando a blindagem para aumentar o poder de fogo. É isso mesmo. O que você acha? Acha que consegue vencer? Perguntou Jiang Xin, despreocupado. Anjo Nhua balançou a cabeça. Mesmo sabendo das suas chances de vitória, ela ainda não parecia assustada. Sua expressão calma fez com que Jiang Xin não conseguisse enxergar através dela. Sua capacidade tecnológica é muito variada. Embora tenha herdado parte da tecnologia pré-guerra em algumas áreas, você não possui um sistema de pesquisa, certo? Anjo Nhua apontou diretamente à fraqueza da base Fishbone. Isso é um problema. Jiang Xin disse levemente. Possuímos tecnologia avançada e um sistema de pesquisa abrangente, coisas que vocês não têm atualmente, disse Anjo Nhua. Então estamos aqui. Jiang Xin não respondeu às palavras de Anjo Nhua, mas disse asperamente. Podemos fazer uma troca, disse Anjo Nhua. O comércio é construído com base na igualdade de forças entre as duas partes. Jiang Xin riu. Não, falando precisamente, ele é construído no caso em que ambas as partes têm preocupações. Anjo Nhua balançou a cabeça. Você acha que tenho preocupações? Perguntou Jiang Xin. Anjo Nhua não disse nada, ela apenas colocou a mão no bolso e tirou uma pistola. A pistola por si só não representaria nenhuma ameaça para Jiang Xin, que usava armadura de força, mas os soldados atrás dele ainda ergueram suas armas e apontaram seus rifles para ela. Se ela ousasse apontar a arma para o líder deles, eles apertariam o gatilho e a despedaçariam. Jiang Xin não disse nada, nem impediu a ação dos soldados. Apenas estreitou os olhos e a encarou. Em seus olhos, ele não viu nenhuma hesitação. Ela levantou a arma e apontou para a própria cabeça. Todos ficaram atordoados, incluindo Jiang Xin.
Antes de deixar o abrigo nuclear, como líder do abrigo nuclear, usei minha autoridade para executar uma ordem final ao terminal do abrigo nuclear. Após 24 horas, se o abrigo antiaéreo não conseguir detectar meu sinal de vida, as portas serão trancadas e permanecerão trancadas por mais 50 anos. Ao mesmo tempo, a porta entre a área residencial e a área funcional será temporariamente trancada. O sistema de controle principal usará o sistema de ventilação para injetar gás em excesso e executar 925 residentes. As pupilas de Jiang Shen se contraíram enquanto ele olhava incrédulo para a mulher louca. Anjunhua não reagiu à descrença de Jiang Shen enquanto continuava falando. Como se estivesse lendo um trecho de uma oração, seu tom calmo não demonstrava nenhuma oscilação emocional. Os corpos de 925 moradores entrarão no conversor orgânico para serem convertidos em matéria orgânica, água e energia. Com o requisito mínimo para manter a atividade vital, o abrigo nuclear acolherá as 828 pessoas restantes 50 anos depois. Se estiverem dispostos a esperar, nos vemos em 50 anos. Você é louco? Jiang Shen fixou seu olhar nos olhos de Anjunhua e tentou ver se havia algum medo da morte em suas pupilas. Mas além da apatia pela vida, ele não viu mais nada. Esta é a pior escolha. Anjunhua abriu a trava de segurança. Mesmo que você se renda a mim, não farei nada com você. Você viverá uma vida maravilhosa. Não precisa fazer essa escolha. Ele estava dizendo a verdade, não torturou ninguém. Até os escravos da base Fishbone viviam com dignidade. Mas ninguém pode garantir isso. Um minuto depois, eu aperto o gatilho. Anjunhua fechou os olhos. A atmosfera entre eles estava congelada. O silêncio durou meio minuto. Nos últimos segundos, seu capacete finalmente abriu. Jiang Shen soltou um suspiro e olhou para Anjunhua. Ok, vamos falar sobre o comércio. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 293. Distância segura no espaçoso elevador de transporte estavam 10 figuras. O que é isso? Anjunhua apertou o pequeno cristal verde enquanto perguntava. Um cristal. Combinado com o dispositivo especial de extração de energia, ele pode substituir o núcleo de fusão nuclear. Jiang Shen olhou para a parede descendo rapidamente do lado de fora do elevador e respondeu com indiferença. É difícil acreditar quanta energia pode ser armazenada neste pequeno pedaço. Anjunhua olhou para o reflexo no cristal verde enquanto murmurava para si mesma. Jiang Shen olhou para ela e não respondeu. Atrás dele, 8 soldados em esqueletos cinéticos. Todos estavam em alerta para qualquer possível perigo. Em contraste, Jiang Shen parecia bastante relaxado. 10 minutos atrás, ele e Anjunhua chegaram a um acordo. Ele pensava que uma garota que não tivesse a mínima natureza humana exigiria muitos benefícios, mas os fatos posteriores provaram que ele estava errado. Embora ela tenha proposto esse acordo, ele foi muito mais benéfico para a base Fishbone. O acordo foi o seguinte. A porta do abrigo nuclear permanecerá permanentemente aberta. Eles se rendem nominalmente à base Fishbone. O abrigo nuclear 027 mantém apenas sua força de segurança atual e não expandirá mais seu efetivo militar. A base Fishbone interromperá as invasões e manterá uma distância segura do abrigo nuclear 027. As duas partes realizarão trocas comerciais. A base Fishbone será responsável pelo fornecimento de energia e outros suprimentos necessários para o funcionamento do abrigo nuclear, enquanto o abrigo nuclear se tornará uma instalação de pesquisa, fornecendo suporte técnico à base Fishbone. Ao mesmo tempo, a base Fishbone construirá um acampamento acima do abrigo nuclear, usado para acomodar os residentes excedentes. O abrigo nuclear manterá seu alto grau de autonomia em relação ao acampamento. A base Fishbone será responsável pela segurança do acampamento. Além disso, Jiang Shen enviará um representante e vários trabalhadores para ficarem no abrigo nuclear 027. Eles serão responsáveis pela comunicação e pelo registro dos suprimentos necessários. O abrigo nuclear 027 também enviará um representante à base Fishbone para realizar uma avaliação de longo prazo das regras de direitos humanos na base Fishbone. Após a construção de uma base de confiança suficiente, o abrigo nuclear 027 se tornará gradualmente parte da base Fishbone. Embora a formalidade da situação não fosse mais importante, uma vez que um acordo foi alcançado, o abrigo antiaéreo 027 se tornou uma subsidiária da base Fishbone.
Uma subsidiária que manteve uma distância segura. Uma leve sensação de queda surgiu sob seus pés quando o elevador chegou ao chão. Não entendo. Este acordo parece ser desvantajoso para você? Jiangxin olhou para a luz que surgia gradualmente enquanto perguntava. Isso praticamente significava que eles se tornaram parte da base Fishbone. A única diferença, além da ocupação, era que os soldados da base Fishbone não tinham permissão para entrar no abrigo nuclear. Mas, como eles controlavam tudo, não havia diferença entre entrar ou não. O objetivo de estabelecer o abrigo antiaéreo é manter e preservar a chama da civilização. Assim que as condições voltarem ao normal, restabelecer a colônia sobre as ruínas. O objetivo não era retornar à superfície e estabelecer domínio sobre as vítimas. Se a base Fishbone pudesse substituir o abrigo nuclear 027 e executar sua missão, e eles tivessem mais capacidade de completar a missão, não haveria nada de errado em o abrigo nuclear 027 se tornar parte da base Fishbone. É claro que é no local que eles podem manter sua promessa e garantir a liberdade e a segurança de todos os moradores do abrigo nuclear. Mas essa confiança só pode ser estabelecida com o tempo. Sua explicação é bastante peculiar. Não foi isso que Xion Tian me disse. Jiangxin sorriu. Foi um erro meu mandá-lo para a superfície, admitiu Anjunho honestamente. Se a imagem do Pak já havia desmoronado no coração dos sobreviventes, seria cômico enviar um agente do Pak para persuadi-los. Mas ela não tinha culpa. Quem imaginaria que a guerra terminaria assim? Assim que o elevador parou, Jiangxin fez sinal para os soldados ficarem ali enquanto Anjunho e ele caminhavam até a porta em forma de engrenagem. Anjunho puxou um cabo da porta e o conectou ao seu empresa pública. Como foi a negociação? Tianfeng perguntou ansiosamente. Sucesso, abra a porta. Ao ouvir as instruções de Anjunho, Tianfeng sentiu-se aliviado e fez sinal ao trabalhador na sala de controle para abrir a porta do abrigo antiaéreo. Poeira voou enquanto a porta em forma de engrenagem gradualmente se abria, expondo o túnel atrás dela. A ponte suspensa com a orientação do braço mecânico formava uma estrada, conectando a entrada ao seu espaço interior. É difícil acreditar que 1000 metros abaixo da superfície exista um espaço como este. Você quer entrar? Anjunho perguntou despreocupadamente. Embora estivesse interessado em fazer um passeio, Jiangxin balançou a cabeça. Tudo bem, só que está bom. Engraçado. Se eu entrasse, como saberia se vocês me fariam refém ou não? A sua preocupação é exatamente a nossa preocupação. Ah? Explicar? Jiangxin olhou para Anjunhua, bastante interessado em seu pensamento. Você tem medo de entrar, assim como nós temos medo de deixar você entrar. Não é mesmo? Disse Anjunhua, sem emoção. Jiangxin parou por um segundo antes de começar a rir. Os soldados atrás dele estavam perdidos, pois não sabiam por que seu líder estava rindo de repente. Os soldados do Pak se sentiram altamente alertas no abrigo antiaéreo e também ficaram confusos enquanto olhavam cautelosamente para Jiangxin parado ao lado de Anjunhua. Você é uma pessoa interessante. Jiangxin deu de ombros e sorriu. Isso é surpreendente. Até eu me considero uma pessoa chata. Ela forçou os músculos ao redor da boca a se moverem e deixou essa frase escapar antes de entrar no abrigo antiaéreo. Jiangxin não esperou muito tempo na porta. Anjunhua pegou o rascunho do acordo. Jiangxin apenas digitalizou o documento antes de assinar ambos os contratos. Ambas as partes possuem uma cópia. O contrato entrou em vigor imediatamente. Jiangxin percebeu que, ao assinar este acordo de rendição, um homem de meia idade estava atrás de Anjunhua enquanto olhava com suspeita e ódio. Mas Jiangxin não disse nada, apenas sorriu com indiferença. Então, guardou o acordo que lhe pertencia. Antes de entrar no elevador de volta à superfície, Jiangxin se virou para olhar para Anjunhua, que o estava mandando para o elevador. O representante da base Fishbone chegará amanhã. O primeiro lote de suprimentos chegará depois de amanhã. Espero que você não feche a porta depois de pegar os cristais, ou eu posso ficar bravo e explodir a caverna. Jiangxin usou um tom de brincadeira. Cumpriremos nossa promessa. Por favor, não usem piadas ameaçadoras para testar nossa confiança já frágil, disse Anjunhua. Ah, não pense muito nisso, é só uma brincadeira. Claro, confio que você cumprirá a sua promessa. Enquanto Jiangxin ria, ele entrou no elevador e apertou o botão de partida. Até mais. Ver você.
Ela observou o elevador subir antes de voltar para o abrigo antiaéreo. No caminho de volta para seu escritório, ela sentiu olhares cheios de suspeita e desconfiança olhando para ela. Não havia nada de errado com seus olhares. Há alguns minutos, ela vendeu o abrigo antiaéreo para alguém chamado Jiang Shen. Ela sentou-se na cadeira enquanto olhava para o quarto solitário e de repente soltou um suspiro. A partir de hoje, todos os moradores do abrigo antiaéreo poderão retornar à superfície e aproveitar uma quantidade ilimitada de radiação ultravioleta e respirar ar livre. Exceto ela. Ela escolheu usar a si mesma como dissuasão, desistindo assim da oportunidade de retornar à superfície. Pelo menos antes que confiança suficiente seja estabelecida. De repente, ela se sentiu muito cansada. Anjunhua lentamente abaixou a cabeça sobre a mesa enquanto tirava um raro cochilo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 294, acampamento 027. A placa do Fallout Shelter 027 foi retirada e substituída por uma placa de trânsito do acampamento 27. As pessoas em uniformes azuis do abrigo antiaéreo retornaram à superfície pelo elevador. Quando viram os finos raios de sol, eles comemoraram, choraram, correram pela rua e beijaram o chão. E os soldados Fishbone formavam pequenos círculos enquanto conversavam para matar o tempo e examinavam comicamente aqueles lunáticos. Esses caras são loucos. Jiang Shen ergueu as sobrancelhas, surpreso, enquanto olhava para os torcedores azuis que comemoravam. Eles esperaram muito tempo. Shen Guogu tinha um cigarro na boca enquanto sorria. Após a agitação inicial, os moradores rapidamente se acalmaram. Seguindo as instruções do gerente enviado pelo Fallout Shelter 027, os 100 moradores se reuniram no meio da praça e começaram a descarregar seu material de construção. Era uma placa metálica. Aquela coisa era mágica, parecia ser um metal com memória. Um veículo de construção com a placa de 50 metros quadrados era conduzido por um pequeno veículo de construção. Ele então largou a placa de metal no chão e esperou que a placa de construção na lateral arrancasse o plástico externo. Após um breve contato com o ar, Jiang Shen viu algumas rachaduras surgirem no meio da placa de metal de 50 metros quadrados. Ela começou a se mover como um transformador, montando-se automaticamente em uma casa de metal com portas e janelas. Quase fez os olhos de Jiang Shen saltarem das órbitas. Foi mágico. Vendo a ausência de choque no rosto de Shen Guogu, ele pensou que isso não deveria ser uma raridade antes da guerra. Mas mesmo que não estivessem chocados, estavam definitivamente com inveja. Não é de se admirar que os invasores tenham preferido essas peles azuis, elas têm muitas coisas boas. Embora não chegasse ao ponto de roubá-los, Jiang Shen ainda arrastou o gerente responsável pela construção do acampamento e perguntou-lhe quantas coisas ainda restavam no abrigo nuclear. O gerente entendeu a intenção de Jiang Shen, pois tinha uma expressão de desamparo no rosto. Não há muito disso no abrigo antiaéreo, apenas 100 conjuntos. Só 100 conjuntos. Jiang Shen não queria desistir. E a técnica de produção? Você precisa dos projetos. Não havia nada a esconder, o gerente assentiu. Temos, mas é difícil de produzir. Sem exagero, para produzir uma casa móvel como esta antes da guerra, o custo era suficiente para construir 4 casas com condições muito melhores. A única vantagem é a falta de espaço que ocupa. Se não fosse para colocá-la dentro do abrigo nuclear, não haveria necessidade de fabricar essas coisas. Como o custo de construção de um abrigo antiaéreo era de 1 milhão por metro quadrado, em um abrigo antiaéreo com espaço limitado, custaria mais para armazenar materiais de construção. Quando ouviu isso, Jiang Shen não se preocupou mais com isso. Mas ele ainda se lembrava disso no fundo da mente. Embora possa não ser útil agora, quem sabe se será útil no futuro. Por exemplo, na indústria aeroespacial, essa coisa deve ter uma ampla gama de aplicações. Em menos de meia hora de trabalho, os 2 pequenos veículos de construção percorreram a praça algumas vezes antes que 100 pequenas casas móveis fossem cuidadosamente posicionadas no local. Os moradores do abrigo antiaéreo carregaram seus pertences e entraram nas casas de metal em ordem. 80 deles tinham moradores de abrigos nucleares morando lá, enquanto os outros 20 foram entregues à força Fishbone estacionada lá para que eles os distribuíssem. Pouco tempo depois, sob a proteção de pouco mais de 10 soldados, 3 caminhões chegaram à praça. Os caminhões estavam cheios de materiais de construção e trabalhadores da base de Fishbone.
Não bastava apenas ter um lugar para ficar. Para proteger a segurança do acampamento, muros também eram necessários. Os trabalhadores da base de Fishbone eram, em sua maioria, moradores da cidade de Xinjiang. Após 3 meses de trabalho, foram promovidos de escravos a cidadãos inferiores, e alguns colaboradores excepcionais foram até promovidos a cidadãos intermediários. Após estacionarem no terreno vazio, os trabalhadores saltaram do caminhão. Após descarregarem os suprimentos, montaram habilmente os equipamentos de construção necessários. Em seguida, seguindo as instruções do engenheiro, começaram a cavar a fundação do muro. Com base no acordo, a Fishbone construirá um muro nos arredores da praça, com uma distância total de 4.000 metros. As lojas parcialmente destruídas foram demolidas, enquanto os prédios mais completos foram circundados dentro do muro para serem utilizados. Os trabalhadores no acampamento trabalhavam arduamente, enquanto o som metálico e martelado de seus equipamentos persistia até a meia-noite. Muitos zumbis congelados foram atraídos pelo cheiro deles enquanto arrastavam seus corpos mancos para perto do acampamento. Mas os soldados de Fishbone estavam bem preparados. Os soldados posicionados na rua ergueram seus rifles enquanto alguns tiros abatiam os zumbis espalhados. Talvez fosse porque aquela área não estava concentrada de zumbis, ou porque a baixa temperatura impedia a reprodução dos zumbis no centro da cidade até o verão, mas era difícil ver um grupo considerável de zumbis na área rural de Wangai. A construção do acampamento estava bem encaminhada, mas comparado à animação da superfície, o abrigo antiaéreo estava muito mais deserto. Anjunho sentou-se em frente à mesa enquanto olhava apaticamente para o furioso Iago. O que você fez? Pedir a ele para nos ajudar a construir nosso acampamento. Eu não discordo, mas qual o sentido de estacionar as forças deles aqui? Você quer que nos tornemos escravos deles? Da minha perspectiva, este é o melhor final, disse Anjunho sem emoção. Ambos pegam o que precisam, temendo a mesma consequência insuportável. Ambas as partes permanecem contidas. Você é burro ou não? Já que eles precisam de nós, podemos usar a tecnologia que temos para exigir mais benefícios. Quando ouviu a acusação de Iago, Anjunho achou engraçado. Mas, por algum motivo, ela não conseguia rir alto. Você sabe o que eles trouxeram quando vieram? O quê? Disse Iago, indiferente. Um exército enorme. E daí? Mesmo que não consigamos vencer, enquanto fecharmos a porta, eles não poderão entrar. A menos que não queiram nossa tecnologia, ou ele não teria se sentado conosco e conversado sobre o assunto. Anjunho balançou a cabeça. Eles já sabem da nossa escassez de energia. Ou melhor, não é segredo nenhum. Ameaçar não adiantaria. Então, vamos ameaçá-los com a nossa morte, disse Iago, ferozmente. Se a porta nunca se abrir, eles não receberão nada. Você já ouviu falar de jogos de azar? Perguntou Anjunho. As sobrancelhas de Iago se ergueram, pois ele não entendeu. Como ele não falou, Anjunho continuou. 2 jogadores estão sentados em frente à mesa de jogo, ambos olhando as fichas na mão um do outro. A regra do jogo é simples. Cada um segura uma arma, mas ambas estão apontadas para a mesma pessoa. A usa a arma para forçar B a entregar suas fichas. B usa a arma para apontar para si mesmo e ameaçar. O jogo gira em torno da vida de B. Se B morrer, A não receberá nada. Essa regra não é justa. Para começar. Iago riu. As regras são sempre injustas para os fracos, disse Anjunhua, sem emoção. Algumas horas atrás, Jiang Shen e eu seguramos uma arma. Só que, antes do jogo começar, apontei a arma para minha própria cabeça. Esse tipo de apatia fez Iago prender a respiração. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.